Sejam bem-vindos, professores, a mais um ATPC aqui da Diretoria de Ensino. O meu nome é Rosane, eu sou PEC de História na diretoria, né? PEC, professor especialista em currículo, com essas novas nomenclaturas que nós temos aí. E hoje o ATPC vai estar falando de um assunto super importante, que é o novo ensino médio, né? O aprofundamento curricular especificamente de ciências humanas, falando sobre o Cultura em Movimento, que foi um dos itinerários mais votados da nossa diretoria de ensino. A gente vai estar discutindo hoje algumas análises práticas em relação às práticas pedagógicas envolvidas no mapa, né, que é a ferramenta aí que auxilia os professores no desenvolvimento das suas aulas nos itinerários formativos. E a gente também vai estar aprofundando um pouquinho mais, relembrando como é que é a funcionalidade do mapa, ok? Então, o nosso objetivo geral de hoje é analisar as práticas pedagógicas contidas no mapa, especificamente na unidade curricular 2, né, que é a que a gente está agora, porque a unidade curricular 1 já aconteceu no primeiro semestre desse ano de 2022, e aí agora a gente vai para a próxima unidade curricular, que é a unidade curricular 2. Os nossos objetivos específicos é identificar os aspectos da integração curricular existentes na unidade curricular 2 e também reconhecer a importância do projeto de vida dos estudantes para o novo ensino médio, né? Isso também é muito importante. A partir do projeto de vida é que o aluno se identifica com esses itinerários formativos e a partir disso é que você tem aí o desenvolvimento desse projeto de vida durante o percurso aí desse estudante no ensino médio, ok? Então, o projeto de vida ele tem que estar ligado intimamente, o projeto de vida desse estudante ele tem que estar ligado ao itinerário formativo que ele escolheu, ok? Os nossos conteúdos de hoje vão ser relacionados primeiramente ao acolhimento, aquela coisa maravilhosa que a gente sempre faz, né, que é super importante. Sempre bom acolher, sempre bom, né, trazer alguma reflexão aqui para a nossa TPC, é sempre muito válido. Né? Depois nós vamos fazer uma retomada sobre o aprofundamento da unidade curricular, a estrutura e também a organização do mapa, caso você, professor, ainda não tenha entendido sobre como é que realmente funciona a estrutura desse mapa, ou você, professor, que acabou de pegar essas aulas do itinerário formativo, caindo aí de paraquedas na escola no meio do ano, estamos aí para ajudar também. E por último, eu vou trazer aí as características principais da unidade curricular 2 de Ciências Humanas Sociais Aplicadas e Linguagens, porque a Cultura em Movimento é um itinerário integrado de Ciências Humanas e Linguagens, ok? Então, a nossa primeira parte de hoje, nós vamos fazer um pequeno acolhimento. Eu trouxe aqui um vídeo reflexivo sobre os propósitos de vida e como o propósito ele é muito importante na nossa vida, ok? A interação sobre esse vídeo vai vir na avaliação que está no final, tá? O QR Code vai estar no finalzinho do vídeo, tá? Tanto o QR Code quanto o link também estarão no final do vídeo. O link ele vai estar disponível na descrição. Também vou colocar na descrição do vídeo o mapa do Cultura em Movimento, tá? Para vocês terem acesso aí, a partir disso, fazer as análises, também os estudos para a montagem das aulas de vocês. E aí a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o mapa e aí espero, né, que todas as dúvidas de vocês sejam esclarecidas. Dia de jogo é uma maravilha. Estejam esclarecidas aí ao decorrer no final dessa TPC, ok? Então vamos aí para o nosso vídeo de acolhimento e aí eu volto já já. Well, let me tell you a secret. No one does when they begin. Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. You just have to get started. Today,
I want to talk about purpose. But I'm not here to give you the standard commencement about finding your purpose. We're millennials. We try to do that instinctively. Instead, I'm here to tell you that finding your purpose isn't enough. The challenge for our generation is to create a world where everyone has a sense of purpose. One of my favorite stories is when JFK went to go visit the NASA Space Center, and he saw a janitor holding a broom, and he asked him what he was doing, and the janitor replied, "Mr. President, I'm helping put a man on the moon." Purpose is that feeling that you are a part of something bigger than yourself, that you are needed, and that you have something better ahead to work for. Purpose is what creates true happiness. Vision is going to get called crazy, even if you end up right. Anyone taking on a complex problem is going to get blamed for not fully understanding it, even though it's impossible to know everything up front. Anyone taking initiative will always get criticized for moving too fast, because there's always someone who wants to slow you down. In our society, we often don't take on big things because we're so afraid of making mistakes that we ignore all the things wrong today if we do nothing. The reality is, anything we do today is going to have some issues in the future. But that can't stop us from getting started. So what are we waiting for? It is time for our generation-defining great works. So taking on big, meaningful projects together is the first thing we can do to create a world where everyone has a sense of purpose. The second is redefining our idea of equality so everyone has the freedom to pursue their purpose. Now, many of our parents had stable jobs throughout their careers, but in our generation, we're all a little entrepreneurial, whether we're starting our own projects or finding our role in another one. And, that's great, because our culture of entrepreneurship is how we create so much progress. An entrepreneurial culture thrives when it is easy to try lots of new ideas. Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Even Beyoncé had to make hundreds of songs to get Halo. The greatest successes come from having the freedom to fail. Well, let me tell you a secret. Opa, tivemos um probleminha técnico. Vamos ver se eu consigo passar para o próximo.
Aí, foi. Pequenas coisinhas que acontecem ao vivo, mas que na verdade é gravado, mas enfim. Vamos agora, né, falar um pouquinho sobre esse vídeo reflexivo. Vocês viram aí que foi o Mark Zuckerberg em uma palestra, que ele não foi bem uma palestra, né? Foi um discurso na Universidade de Harvard. Geralmente, quando você tem aí os formandos, né? Eles convidam, as universidades elas convidam os maiores colaboradores ou ex-alunos para dar um discurso de incentivo para esses jovens que acabaram de se formar. E esse foi o discurso do Mark Zuckerberg nesse ano. E é bem isso, né? Nós professores, nós temos que incentivar nossos alunos a ter propósitos e ao mesmo tempo ensiná-los que não adianta somente ter o propósito. Você tem que batalhar para realmente atingir esse propósito que você traçou na sua vida. Por esse motivo que o projeto de vida ele é tão importante no desenvolvimento desse indivíduo, né, nesse estudante, ao longo da sua vida escolar. Porque através do projeto de vida que ele encontra esse propósito e ele desenvolve esse propósito também nos outros componentes curriculares, né, aí na sua vida escolar. Então, nós como professores, nós temos que incentivá-lo, né? Fica aí a nosso cargo, né, fazer esse incentivo, procurar fazê-lo entender que realmente, embora esse propósito já tenha sido encontrado na vida dele, qual o caminho que ele pode traçar para atingir esse propósito, né? Explicar que as coisas realmente não são fáceis, né? Mencionou ali a J.K. Rowling, que foi rejeitada 12 vezes antes de publicar o Harry Potter, né? Isso é uma história bem conhecida. Então, os maiores sucessos das pessoas não é de uma noite para o dia, né? Vem através de uma construção, vem através de rejeição. Então, é muito importante para nós, como professores, construirmos essa noção para os nossos alunos, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E aí agora a gente vai fazer a nossa retomada sobre o aprofundamento, as unidades curriculares, estrutura e organização dos mapas. Então vamos primeiro por partes, né? Porque é sempre bom e a gente sempre bom começar do começo. Então vamos lá. Primeiro a gente tem aqui o aprofundamento curricular, né? Então, dentro do ensino médio, nós temos o que a gente chama de formação geral básica, que dentro da primeira série do ensino médio, ele contém uma carga horária bem maior, né? E a partir da segunda série do ensino médio, essa carga de formação básica, ela vai diminuindo, né? Ela diminui para entrar o aprofundamento curricular, que a partir desse aprofundamento curricular, são aí as áreas de conhecimento que estão organizadas em unidades curriculares, né? Que são os mapas, né? Os itinerários formativos. E aqui eu trouxe para vocês todos os itinerários formativos que o Estado de São Paulo oferta, tá? Através das escolhas dos estudantes, né? Então, a primeira, geralmente eles são assim, ou em uma área de conhecimento específica, né, de um componente curricular, né, um componente curricular, uma área de conhecimento, desculpa, de uma área de conhecimento, e você tem os itinerários formativos integrados, que possuem duas áreas de conhecimento. Geralmente as escolas, por questão de logística, de espaço, quantidade de turmas, elas ofertam mais esses itinerários integrados como uma forma de facilitar a implantação do novo ensino médio na sua unidade, né? Então, temos aqui alguns, tanto integrados quanto puros, né? Que a gente chama que é apenas uma área de conhecimento. Então, na área de linguagens, nós temos o Se Liga na Mídia. Na de ciências humanas, nós temos Superar Desafios de Humanas. A de linguagens e ciências da natureza, aí já é integrado
Corpo, Saúde e Linguagens. Da área de Ciências da Natureza, puro, Ciência em Ação. Área de Linguagens e Matemática, integrado. Start, a hora do desafio. Aí, na área de Matemática, Matemática conectada. Depois nós temos de Ciências Humanas, também puro, Liderança e Cidadania. Ciências Humanas e Ciências da Natureza, integrado. Cultura do Solo, do campo à cidade. Ciências Humanas e Linguagens, que é a cultura e movimento que eu vou estar falando hoje, né? Diferentes formas de narrar a experiência humana. A de Ciências da Natureza e suas tecnologias com matemática. Meu papel no desenvolvimento sustentável, também outro itinerário muito votado aqui na diretoria. E o último itinerário formativo disponível pelo Estado de São Paulo, Matemática e Ciências Humanas, Arte, Matemática, hashtag quem divide multiplica. Olha só que coisa linda. Aí os aprofundamentos curriculares que pertencem, né, que foram mais escolhidos dentre as votações aí nas unidades escolares que foram escolhidas na nossa diretoria de ensino, foram Corpo, Saúde e Linguagens, que é um conteúdo, um itinerário integrado de Linguagens e Ciências da Natureza. Start, a hora do desafio, outro integrado de Linguagens e Matemática. Cultura e Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, que é da área de Ciências Humanas e Linguagens. E meu papel no desenvolvimento sustentável, na área de Ciências da Natureza e Matemática. Então, como eu falei, por uma questão de logística, por uma questão de espaço, isso não é próprio da diretoria de ensino aqui de Itapecerica, isso acaba ocorrendo em todo o estado. As mais votadas acabam sendo os itinerários integrados, né? Quando a escola é bem grande, tem uma quantidade de turmas até expressiva, fica mais fácil ofertar somente os itinerários mais puros, né? Mas não tem problema, o importante é ofertar o itinerário. O importante é contemplar as 4 áreas de conhecimento. Então, vamos lá. A unidade curricular, o que é a unidade curricular? É um bloco de 10 aulas semanais, né? Então, por semana, o professor dá 10 aulas, com duração de 1 semestre para as escolas de tempos parciais. No caso, a unidade curricular 7 e a unidade curricular 8 são oferecidas nas PEIs de 9 horas, tá? Se eu não me engano, tem uma resolução aí nova que vai mudar algumas coisinhas, então depois vocês perguntem aí para o trio gestor qual que ficou a posição em relação à unidade 7 e à unidade 8, PEIs de 9 horas, ok? Então, vamos lá. A estrutura e organização do mapa. Isso aqui não muda, tá? Todo itinerário, ele é assim, todo componente curricular, todo mapa, ele vai ter a mesma estrutura e a mesma forma, ok? Então, aqui, ó, o que nós temos? O mapa, ele é estruturado em 6 unidades curriculares, tá? Cada mapa, com duração de 6 meses, ele tem, cada mapa do itinerário formativo tem 6 unidades curriculares. A unidade curricular 1 e a unidade curricular 2 acontecem na 2ª série do ensino médio. A unidade curricular 3, 4, 5 e 6 ocorrem na 3ª série do ensino médio, tá? Então, o estudante na 2ª série e na 3ª série do ensino médio, ele vai fazer esse aprofundamento curricular. Na 2ª série, ele vai fazer a primeira unidade nos primeiros 6 meses, a 2ª unidade nos segundos 6 meses daquele ano. Já na 3ª série do ensino médio, ele vai fazer 2 unidades, cadê meu dedo? Aqui. 2 unidades curriculares durante o ano, tá? Aliás, durante o semestre, para ficar claro, tá? Então, lá na 3ª série do ensino médio, ele vai fazer a unidade curricular 3 e 4, e no 2º semestre da 3ª série, ele vai fazer a unidade curricular 5 e 6. Cada unidade curricular está dividida em 4 componentes,
ou seja, 4 professores, né? E aí lá no mapa vem explicadinho certinho qual professor pode dar cada componente, ok? Dentro desses 4 componentes, que é o que geralmente a gente pode chamar de conteúdo, né? Que a gente trabalhava no antigo ensino médio, né? Que você tinha o conteúdo, as habilidades. O componente seria praticamente o conteúdo, né? Que é aquilo que você vai trabalhar durante aquelas aulas, né? Cada componente tem 5 atividades, tá? Essas 5 atividades também tem uma infraestrutura que é dividida entre introdução, o desenvolvimento, a sistematização, a avaliação, o Saiba Mais, que é muito legal, que são materiais que você pode assistir em casa, né? Montar assim, trazer um extra para a aula, né? Caso os seus estudantes eles estejam mais engajados e queiram saber mais sobre o assunto, você pode trazer também outros materiais, tem artigos científicos, tem um monte de coisa legal no mapa, tá? Nesse Saiba Mais. E também outra coisa muito importante é o de olho na integração. O de olho na integração é o seguinte, cada componente curricular, embora ele seja trabalhado por 4 professores diferentes, eles têm que estar integrados, porque eles são uma teia certinha, né? Vou mostrar para vocês daqui a pouco o quadro integrador. E assim, quando você analisa o mapa, quando você lê o mapa, tá lá escrito determinado certinho, embaixo do Saiba Mais, a parte do de olho na integração. Essa integração é o alinhamento que é imprescindível existir entre os professores que participam desse componente dessa unidade curricular, tá? Porque esse alinhamento, ele possibilita a continuidade no trabalho, tá? Então, por exemplo, quando você pega um componente 1 da unidade curricular 2, componente 1, eu vou até mostrar para vocês todos os componentes, enfim, os eixos estruturantes e tudo mais, lindinho, maravilhoso. E aí a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em relação a isso, mas o alinhamento da integração é muito importante para o desenvolvimento final do trabalho, tá? Porque sem esse alinhamento, um professor ele acaba avançando enquanto o outro encontra certa dificuldade ou vice-versa, e aí a integração não acontece, e é justamente um dos preceitos básicos do novo ensino médio, é essa interação, né? Uma continuidade na atividade, um alinhamento que deve existir, ok? Lógico que na prática a gente sabe que existem aí vários empecilhos, várias dificuldades que ocorrem no decorrer do ano, mas né, essa integração deve ocorrer da melhor forma possível, né, a partir da organização que a unidade conseguir fazer, ok? Aí, dentro dessas estruturas, dessas atividades, parece muito, sim, complicado, mas, na verdade, é bem simples, né? O mapa, na verdade, quando a gente pensa, ele é como aquela interdisciplinaridade que se falava lá atrás, né, nos anos finais, nos anos iniciais, finais e médio, a interdisciplinaridade, você trabalhar com outra matéria, nada mais é do que isso, tá? A integração é isso. É como se fosse uma interdisciplinaridade, mas na verdade vocês estão tratando do mesmo assunto em momentos diferentes e de formas diferenciadas, tá? Então, é bem isso, a questão da interdisciplinaridade, é como se fosse um projeto imenso que dura 6 meses, mais ou menos assim. Guiado ainda por cima, que é muito mais interessante, tá? Aí a gente tem as estruturas das atividades. Como é que funciona essa questão aí das atividades? As atividades, elas são divididas praticamente em 6 partes, tá? Não é que ela é realmente dividida em 6 partes, tá? Ela tem toda a infraestrutura para se desenvolver ao longo aí do percurso do componente curricular. Então, primeiro a gente tem na introdução, se fala sobre o acolhimento, né, que são aquelas perguntas norteadoras, geralmente é feito por roda de conversa, onde você propõe
uma discussão sobre o tema que vai ser tratado, né? Inclusive, no mapa, gente, o mapa tá prontinho, é uma coisa maravilhosa, tá? No mapa já tem as perguntas norteadoras que você, professor ou professora, vai ter que tratar durante essa introdução da atividade. Ó, chuchu, beleza, já tá tudo prontinho. Depois vem a problematização, os conhecimentos prévios desse aluno, tudo isso já está lá prontinho para você, professor, se deliciar e aplicar esta aula maravilhosa. Depois a gente tem os objetivos, que também é muito importante o estudante ter conhecimento, porque quando você propõe os objetivos para ele pode, lá na autoavaliação, que a gente vai falar daqui a pouco, lá na autoavaliação dele, ele vai poder realmente observar se ele atingiu esses objetivos propostos pela atividade ou não, né? E se não, qual a forma que ele pode aí conseguir fazer com que ele atinja ou então recupere esses objetivos na próxima unidade, ok? Aí tem a síntese de informações. Nessa síntese de informações, você, professor, vai ter acesso a qual o objetivo da aula, a forma como ela vai ter que ser trabalhada, tá? Depois nós vamos passar aqui para o desenvolvimento da atividade, onde você tem um aprofundamento dos conhecimentos. Você pegou o conhecimento prévio do aluno, você vai aí, a partir disso, fazer o aprofundamento, que também está listado no mapa, gente, uma beleza, tá? Depois vem a fundamentação da pesquisa, que é aquela questão da o ensino por investigação, que é um dos eixos estruturantes do novo ensino médio. E as metodologias ativas também estão inseridas aí no desenvolvimento. Pode aparecer no desenvolvimento, mas também pode aparecer na sistematização, tá? Vai depender aí de como o componente curricular, a atividade ela vai estar descrita, ok? Então, a metodologia ativa, ela aparece ou no desenvolvimento ou na sistematização, né? Lá na sistematização vem o desenvolvimento da autonomia desse aluno, desse estudante, né? A sistematização de dados, porque geralmente no desenvolvimento, né, uma boa parte das atividades está ligada ao ensino por investigação do Cultura em Movimento, tá? Os dois eixos estruturantes principais desse componente curricular é o ensino por investigação, né? O ensino investigativo, o ensino investigativo e também a criação de ideias. Esse é o... Me fugiu a palavra, mas daqui a pouco eu vou passar o PowerPoint para vocês, tá? Também, por último, vem a estruturação de apresentações de forma variada. Então, pode ser mural, pode ser podcast, pode ser podcast, pode ser mural, enfim, eles já vêm dando... Ok, só para lembrar, tá, gente? Eu tô gravando isso no domingo e hoje é jogo do Corinthians. Então, assim... Vamos esperar. Beleza. Quem sabe faz ao vivo, uma coisa assim maravilhosa. Enfim, vamos lá, gente. Como eu estou falando no microfone, provavelmente assim eu vou falar um pouquinho mais alto para tentar suprir o barulho, porque assim é complicado o negócio. Então, ó, até aqui tudo bem, né, gente? Ó, na avaliação vocês podem colocar também as suas dúvidas, tá? Que aí a gente vai respondendo da melhor maneira possível, tá? Uma coisa também que é muito legal, que é o Saiba Mais, né? Que eu já tinha até comentado com vocês. O Saiba Mais tem a indicação bibliográfica dos textos ou dos filmes ou dos seriados, das imagens que você pode utilizar. Tem tudo lá, a relação bibliográfica com QR Code, que é, ó, super chique, uma coisa aí
super tecnológica, né? Afinal de contas, nós estamos falando sobre tecnologia, nós professores também temos que estar inseridos neste mundo, né? Para alguns, infelizmente, para alguns que não têm muita habilidade, assim como eu, a gente sofre. Então, tem bibliografia, tem link, tem outras sugestões para ajudar os planos de aula dessa unidade curricular pelo acesso do professor. Tá? Lembrando que o mapa o aluno não tem acesso, ok? O mapa é exclusivo do professor. De olho na integração, que eu falei também que é super importante a unidade curricular estar prestando atenção nisso, dar essa possibilidade para o professor fazer a integração, tá? E aí, são sugestões para a integração entre esses componentes curriculares. Então, por exemplo, quando você olha lá no Cultura em Movimento, tem lá, vamos pegar aí um componente de língua portuguesa, que fala sobre a evolução da literatura. Lá na integração vai estar escrito assim, que essa atividade está ligada diretamente com a unidade curricular, com componente 1, do outro professor, que é o cinema em transformação, que a partir dessa atividade vai se formar isso e isso. Então, isso é muito importante, é muito legal, porque você, embora você, professor, não dê aquela aula para aquele aluno, você já está sabendo o que está acontecendo, ou o que deveria acontecer dentro da sala de aula do outro professor, o que ele está trabalhando, a forma como ele está trabalhando. Gente, é muito fácil, já está assim, super prontinho para vocês. O professor, é a primeira vez que não vai ter assim muito trabalho para montar uma aula, porque ela está realmente pronta, tá? E a questão da avaliação, né? A avaliação, ela causa aí uma certa polêmica, né, no novo ensino médio, porque aí a gente tem a questão do engajamento, comprometimento, fugiu a palavra agora, engajamento eu acho que é no Inova. Mas enfim, essa questão da avaliação, das avaliações, o mapa, ele sugere sempre rubricas, tá? Isso é claro. No Cultura em Movimento, todas as avaliações, elas são em rubricas. Porém, todavia, entretanto, contudo, você tem a produção de coisas, né? O aluno, a cada componente curricular, ele vai fazer atividades. Então, seja ela uma pesquisa, seja ela um podcast, seja ele um mural, você, professor, consegue fazer a avaliação através da produção desse estudante. E ele mesmo consegue fazer, o intuito é que ele faça essa autoavaliação em relação às dificuldades que ele encontrou durante o desenvolvimento desse trabalho, tá? Então, você pode sim fazer dentro ali das rubricas, você pode fazer a sua própria autoavaliação, o aluno pode fazer essa autoavaliação, identificando quais as problemáticas que ele encontrou, quais as dificuldades que ele encontrou, e aí você, como professor, consegue auxiliar ele nessas defasagens ou nessas dificuldades que eles encontram no decorrer do caminho. Então, você, professor, não vai fazer a avaliação lá no final do componente. A avaliação final do componente, ele vai existir, mas a avaliação formativa, que é no processo, no decorrer do semestre, ela também ocorre a partir dessas rubricas. Beleza? Por enquanto, tudo lindo, né, gente? Tudo maravilhoso, estão entendendo tudo, né? Muito bem. Os eixos estruturantes. O que são esses eixos estruturantes? São a forma, né, a metodologia, além da metodologia ativa, são as formas, o objetivo, aliás, a forma como se trabalha cada atividade, qual o foco do desenvolvimento daquela atividade. Então, os eixos estruturantes, eles são 4. Temos a investigação científica, processos criativos, empreendedorismo, mediação e intervenção sociocultural. Esses desenhos que estão aqui
Não, pera, do outro lado. Enfim, gente, aqui no cantinho esquerdo da tela de vocês, lá embaixo, tem aqui os eixos estruturantes de cada etapa das atividades são indicados pelos seguintes ícones. Então, temos aí uma lupa para a relação da investigação científica, que é geralmente a parte em que o estudante faz pesquisas. Também temos a lâmpadazinha, que é para indicar os processos criativos, que é aquele que geralmente o aluno ele desenvolve a cultura maker, né, que é realmente aquela em que ele produz algum produto ou até mesmo desenvolve uma atividade ou apresentação. Esses processos criativos eles são mostradinhos no ícone. Tem o empreendedorismo e a mediação e intervenção sociocultural, tá? Então, esses são os 4 eixos estruturantes de todos os componentes curriculares, de todas as unidades curriculares, sempre vai ter um eixo estruturante, 2, enfim, quantos eixos estruturantes o mapa realmente necessita para o seu desenvolvimento, ok? Aí temos também a questão da estrutura do mapa. Tá? Então, nós temos o aprofundamento curricular. Dentro do aprofundamento, nós temos a unidade curricular, né, que é a questão dos mapas a cada 6 meses. Nós temos também os componentes curriculares, que são aquelas 10 aulas semanais que vão durar aí os 6 meses. E dentro desses componentes curriculares, nós temos as atividades, ok? Bem facinho, né? Parece complexo, mas na verdade não é. Depois que a gente aprende, já fica assim, ó, surfando na facilidade, né? Que é aquele negócio, né? Aquilo que é novo, é difícil, é complicado, mas depois que a gente pega, vai suave, né não? Então, ó, como que acontece a integração dos mapas? Né? Que é aquela questão lá que a gente estava discutindo, né, que eu falei que ia trazer o quadro integrador. Então, o quadro integrador, ele tá bem no comecinho do mapa, tá? E lá vai ter os 4 componentes curriculares, tá? Então, um professor, aqui esse daqui eu acho que é do itinerário formativo do... Ai, não vou conseguir ver. Mas, enfim, só para vocês, assim, terem uma ideia. Aqui nesse vermelhinho, não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu tentar desenhar. Aqui neste vermelhinho, nossa senhora, minha coordenação motora é péssima, desculpa, gente. Aqui nós temos do solo à célula. E aqui para baixo nós temos todas as habilidades, né? Todas as habilidades que vão ser desenvolvidas ao longo deste componente curricular, ao longo dos 6 meses. E para cá, nós temos o que a gente chama da integração por forma de componentes de área, tá? Então, ocorre a integração tanto em forma horizontal, né? Que é a integração entre componentes de área, que aqui você vai ver, por exemplo, do solo à célula, eles vão analisar a composição dos tecidos humanos e vegetais. E também eles investigam a composição e as funções dos nutrientes. Esse é do solo à célula, o componente. E aí, a integração entre a área vai... O solo à célula vai fazer todas essas duas habilidades aqui que a gente está falando. Depois ele vai vir aqui na outra unidade, transformações de... Componente, desculpa. Depois daquele no outro componente de transformações de matéria e energia, ele vai investigar um experimento do sismógrafo e relacionar este com a produção de energia geotérmica e também analisar diferentes formas de uso dessa energia. Então, um componente, ele está ligado ao outro, assim como está ligado, ele desenvolve a si mesmo e ele desenvolve juntamente com os outros componentes curriculares. Isso é o que a gente chama de integração. Beleza? Aí agora, a gente vai falar finalmente, assim, da estrela da noite, aliás, da estrela da ATPC, que é a unidade curricular 2, que é o que vocês estão já
trabalhando aí na unidade de vocês, né? Então, a unidade curricular que a gente vai aprofundar neste momento é a cultura e movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, né? Nesse aprofundamento, é o aprofundamento integrado entre ciências humanas e sociais aplicadas e linguagens e suas tecnologias. Dentro desse componente, né, dentro dessa unidade curricular, desculpa, gente, temos aqui cultura e movimento, e aí eles têm aqui os 6 componentes, as 6 unidades curriculares. Então, a primeira da segunda série, que foi semestre passado, eles viram aí tradições e heranças culturais. Depois, agora, né, eles estão vendo a tecnologia nas narrativas das relações sociais. Aí, o terceiro e o quarto, que é do primeiro semestre da terceira série, eles vão ver os compromissos com o patrimônio cultural e ambiental, representações da humanidade em teorias e práticas. Aí, no próximo semestre da terceira série, nós temos aí a unidade 5 e 6, que a 5 é a práticas corporais e a 6 o direito a ter direitos, né? Então, são aí várias formas de você analisar, de você estudar. Então, o estudante, o itinerário formativo dele, ele vai da segunda série até a terceira série, né? Então, por isso que ele tem que fazer essa escolha com a maior consciência possível, tá? Mas ele pode, assim, enfim, né? Tem que ser uma decisão sábia. Aí eu trouxe para vocês, olha que coisa linda, maravilhosa, nós temos aqui uma tabela humildemente perfeita, feita por mim, brincadeira. Eu trouxe aqui as principais características da unidade curricular da cultura em movimento, né? Então, nós temos aqui os 5 componentes da unidade 2, tá? Nós temos o primeiro componente, cinema e transformação, cultura digital e atividade física, nós robôs, as relações socioculturais e de trabalho no mundo digital, que eu achei sensacional, tá? Eu adorei essa unidade curricular, gente, ele é muito legal de se trabalhar, os temas são maravilhosos. Esse nós robôs, na verdade, não é realmente robôs, e sim a forma como a tecnologia atinge o mercado de trabalho. Olha só que legal, né? É um tema extremamente atual e que ajuda muito no processo aí deles entenderem o lugar deles na sociedade, né? Então, aí nós temos também relações sociais e tecnológicas, a literatura em evolução e a tecnologia, comunicação e cultura. Das metodologias ativas, nós temos aqui nesta tabela todas as metodologias que são utilizadas em cada componente curricular, tá? Os modos de avaliação, como eu falei, são geralmente únicos, que são as rubricas, que é a autoavaliação do aluno. Os eixos estruturantes dessa unidade curricular são apenas 2, investigação científica e processos criativos. E a proposta de produto final é apenas uma só, que é o festival audiovisual, que também é super legal, que quando você vê a integração, você percebe como os componentes curriculares podem auxiliar, né, aí o desenvolvimento dessa proposta final, que é o festival audiovisual, tá? É muito legal, eu espero que vocês abram um link, que vocês leiam o mapa, que é muito bom, foi muito bem desenvolvido, assim, tá tudo muito bem explicadinho, tá muito legal mesmo, eu achei muito interessante, ok? Aí o próximo são os objetivos, tá? Que nós temos aqui dentro do itinerário formativo, tá? O objetivo do itinerário formativo do Cultura em Movimento é educação de qualidade, trabalho decente e crescimento econômico e redução das desigualdades, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa nossa TPC, eu espero que eu tenha sido clara, assim, e objetiva, embora tenha demorado um pouquinho para a gente
acabou levando mais de 40 minutos a nossa TPC. Espero que vocês estejam acordados e não estejam cansados de ouvir a minha voz, né? E aqui vai o link da nossa avaliação da formação, nosso QR Code, tá? E também lá embaixo, na descrição do vídeo, também vou deixar o link, caso você não consiga acessar pelo QR Code. Façam uma avaliação, gente, é muito importante, tá? Para o nosso desenvolvimento aqui do nosso trabalho do núcleo pedagógico na diretoria, tá? Pesquisa de qualidade é sempre muito bom responder, porque se a gente estiver fazendo coisa errada, é sempre bom fazer aquela pontuaçãozinha básica, lembrando da urbanidade também, do acolhimento, tá? Então, assim, se vocês forem criticar, façam com palavras muito amigáveis. Tô brincando, gente, pode ser sincero, tá? A gente aceita críticas construtivas a todo momento. Eu até prefiro, né, do que sempre falar assim que tá tudo bom, tá tudo ótimo. Eu gosto de receber críticas construtivas, tá? Para melhor desenvolver o nosso trabalho aí ao longo das nossas ATPCs, ok? E para finalizar, agradecer é a arte de atrair boas coisas. Eu agradeço a todos, né? Deixo aqui meu muito obrigada a todo mundo e que vocês tenham uma ótima semana aí, quase terminando agosto, né? Finalmente o mês que demora 50 dias para acabar já tá acabando. Então, daqui a pouco aí já temos setembro, finalmente terminando aí o inverno. Então tá bom, gente, muito obrigada, uma boa semana aí para todo mundo e que Deus acompanhe todos vocês. Tchau!